A Copa do Mundo de 2026 está quebrando todas as barreiras do que conhecemos sobre o futebol e, em meio a tantos jogos históricos, o peso da camisa e o brilho dos maiores astros da nossa geração não foram suficientes para segurar o impacto de um torneio implacável. Nós estamos testemunhando o fim de uma era diante dos nossos olhos, com lendas vivas e os maiores protagonistas da atualidade se despedindo dos gramados da América do Norte muito antes do que qualquer fã de futebol poderia prever. Quando a bola começou a rolar nos Estados Unidos, México e Canadá, a expectativa global era ver os grandes nomes do planeta duelando até os últimos minutos da final. Mas a realidade da maior Copa da história tem sido cruel com os favoritos. As eliminações precoces de gigantes como Neymar, Vinícius Júnior, Luka Modric e Cristiano Ronaldo mudaram completamente os rumos do torneio e redesenharam os favoritos ao título de uma forma avassaladora. Se você achava que este Mundial seria previsível, o que aconteceu com essas seleções prova que o futebol internacional atingiu um nível de equilíbrio e drama que poucas vezes vimos na história. A queda de cada um desses craques carrega um peso emocional gigantesco, misturando a melancolia de ciclos que se encerram com a frustração de talentos que pareciam prontos para o topo do mundo. E para entender como o cenário da competição virou de cabeça para baixo, precisamos olhar de perto para o tamanho dessas perdas e o impacto que elas deixam no futebol mundial. A começar pela seleção brasileira, que desembarcou com a pressão histórica de buscar o hexacampeonato e duas gerações de extremos talentos dividindo o protagonismo. Para Neymar, esta Copa representava a chance definitiva de redenção, o momento de colocar seu nome de forma incontestável na prateleira dos campeões mundiais depois de tantas batalhas contra lesões e críticas ao longo da carreira. O camisa 10 se preparou para o torneio sabendo do peso que carregava nas costas, mas o futebol não aceita roteiros predefinidos. Ao lado dele, Vinícius Júnior chegou como a grande realidade do futebol europeu. Um jogador que aprendeu a decidir os maiores jogos do planeta e que assumia a responsabilidade de ser a faísca de velocidade e ousadia do ataque brasileiro. A eliminação da seleção brasileira chocou o mundo não apenas pelo resultado em si, mas pela sensação de que um ciclo dourado pode ter encontrado o seu limite sem alcançar o ápice planejado. Ver o desespero e o choro de jogadores que dedicam suas vidas por esse momento é o reflexo puro do que a Copa do Mundo representa. Para o Brasil, fica a dura lição de que o talento individual, por mais brilhante que seja, precisa de uma engrenagem coletiva perfeita para sobreviver ao mata-mata mais difícil do planeta. A despedida de Neymar e Vini Júnior deixa um vazio técnico imenso no torneio, e o torcedor brasileiro agora assiste ao restante da competição tentando entender onde o planejamento falhou e como será o recomeço para os próximos anos. Do outro lado do oceano, a Europa também viu suas maiores lendas nacionais se despedirem de forma dolorosa. Luka Modric, o eterno maestro croata, desafiou o tempo por mais de uma década, liderando uma nação pequena a feitos inacreditáveis no cenário internacional. Ver Modric desfilar em campo com sua elegância característica sempre foi um privilégio, mas o desgaste físico e a renovação implacável de outras seleções cobraram o seu preço. A Croácia lutou com a bravura de sempre, mas a despedida de Modric dos gramados da Copa do Mundo deixa uma sensação de profunda nostalgia para qualquer amante do esporte. Ele transformou a história do futebol de seu país e provou que a inteligência e a técnica podem superar qualquer barreira física. Mas o fim dessa caminhada em solo americano marca o encerramento de um dos capítulos mais bonitos e resilientes da história das Copas. E o que dizer de Cristiano Ronaldo? O homem que quebrou quase todos os recordes possíveis no futebol mundial encarou esta Copa do Mundo como o capítulo final de uma trajetória lendária por Portugal. Competitivo ao extremo, o craque português buscou até o último segundo guiar sua talentosa seleção rumo ao título que falta em sua galeria impecável. No entanto, o futebol moderno exige uma intensidade que muitas vezes atropela a história. A eliminação de Portugal expôs as dificuldades de uma equipe que oscilou nos momentos cruciais e não conseguiu transformar o volume de jogo em sobrevivência no torneio. A imagem de Cristiano Ronaldo deixando o campo sabendo que aquela foi sua última aparição no maior palco do esporte mundial é o retrato perfeito do fim de uma era de ouro, que dividiu o planeta nas últimas 2 décadas. Com a saída precoce dessas potências e de seus respectivos líderes, o cenário da Copa do Mundo de 2026 ganha uma nova dinâmica, muito mais aberta e imprevisível. Aquelas seleções que antes eram vistas como coadjuvantes ou forças intermediárias agora olham para o troféu e enxergam uma oportunidade real de fazer história. A briga pelo título ganhou novos contornos,
pois a ausência de figuras intimidadoras como Cristiano Ronaldo, Neymar e a experiência de Modric tira o peso psicológico de muitos adversários. Outras potências que conseguiram sobreviver ao caos inicial agora ganham ainda mais força e favoritismo, sabendo que o caminho se abriu, embora a pressão sobre elas tenha dobrado. Este Mundial está provando que o futebol coletivo, a imposição física e a estabilidade tática estão prevalecendo sobre o brilho isolado das grandes estrelas. A Copa do Mundo não perdoa erros e não respeita o passado, ela valoriza o presente mais absoluto. A ausência desses astros muda a forma como o torneio é consumido e discutido globalmente, mas abre espaço para o nascimento de novos heróis que estão prontos para assumir o trono do futebol mundial. Estamos diante de uma reta final que promete ser memorável, onde cada jogo será uma batalha pela imortalidade esportiva. Se você está acompanhando cada detalhe dessa Copa histórica e quer continuar por dentro de todas as análises, bastidores e tudo o que envolve o mundo do futebol, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like se você também ficou impressionado com essas eliminações e comente aqui embaixo. Qual dessas despedidas foi a mais dolorosa para você e quem agora se torna o grande favorito para levantar a taça mais desejada do planeta? Participe e até a próxima!